Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão e irmã, nós nos colocamos diante da palavra do Senhor neste domingo e a palavra nos chama a atenção, sobretudo a quem nós mais amamos, a Deus ou ao dinheiro. A ganância é um perigo que pode infectar qualquer coração, sobretudo os corações desavisados. Por isso a Igreja hoje nos propõe esta reflexão em nossa caminhada dentro do tempo comum, o tempo da esperança, da nossa peregrinação em vista da pátria da Jerusalém Celeste, o tempo em que, construindo o reino de Deus, o reinado de Deus no mundo, procurando estabelecer todas as nossas condutas, trabalhos e dinamizando e anunciando, divulgando a construção de um mundo novo por meio dos valores cristãos, realmente esperarmos a segunda vinda do Senhor ou a nossa volta definitiva, como dizia, para a nossa pátria celeste. Bom, enfim, todos nós lidamos com o dinheiro. Seja com grande ou pequena soma de dinheiro, todos nós de alguma forma administramos, sempre administramos. A grande questão é que o Senhor deseja nos livrar da ganância. Portanto, é importante percebermos como nós estamos lidando com o dinheiro e também com os bens que possuímos. De forma específica, a primeira leitura em Amós vai falar daqueles que, trabalhando com o dinheiro, sobretudo o comércio, desejavam se enriquecer à custa do sofrimento do mais pobre, daquilo que o mais pobre precisa, daquilo que ele necessita, e ganhando dinheiro com isso, desnecessariamente. É assim que o profeta vai nos falar, exatamente exortando segundo a vontade e o coração de Deus. Uma grande denúncia. Vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Bom, a gente sabe o quanto que uma dívida e, sobretudo, juros sobre dívida pode realmente desanimar uma pessoa. O quanto que é esta cobrança realmente, e sobretudo juros, podemos dizer injustos, desmedidos, pode levar inclusive alguns a colocar em risco a própria família e não menos também a própria vida. É bem verdade que devemos tomar cuidado com isso, cada um é responsável pela sua vida, mas nós como cristãos somos também responsáveis pela vida do próximo, do nosso irmão. A grande questão é que devemos ter cuidado, sobretudo aqueles que lidam com os bens e venda desses bens, como estamos lucrando. O perigo do lucro é que podemos ficar seduzidos por ele e esquecer que o lucro que eu tenho pode estar gerando uma dívida e uma perigosa situação para aqueles que devem. O Senhor nos alerta sobre o desejo de dominar os pobres e os humildes, na venda daquilo que para eles é tão necessário e que por isso eles não têm como ficar sem. E não ficando sem, precisam comprar. E comprando, podem colocar em risco todo o sistema, sobretudo na vida familiar. Então não é apenas a um trabalhador que afetamos toda uma família, uma pessoa, uma família e no fim, uma sociedade. Para que juntar tanto? Na verdade, todos os bens e propriedades ao nosso dispor não são nossas, porque não fomos nós que criamos o mundo. Sim, podemos trabalhar, podemos colocar em uso todas as nossas competências e habilidades, os dons que possuímos. Sim, temos o nosso mérito. É bem verdade que com muito esforço, disciplina, porque senão é difícil alcançar alguma coisa e devemos estimular muito, sobretudo os mais jovens e as crianças nisso, a importância da disciplina, do trabalho. Sobretudo também valorizar o mérito do esforço, mas compreendendo que todo mérito e todo esforço depende da graça de Deus, porque por isso nós temos fé, porque cremos que Deus está presente em todas as obras, a começar pelos dons que Ele nos deu e pela força que Ele nos permite viver no empenho disciplinar de nossas atividades, dos nossos propósitos, das nossas buscas. A palavra que nós ouvimos hoje em Lucas, no capítulo 16, do administrador infiel, vai falar exatamente sobre isso. Daquele dinheiro, daquela propriedade que deve ser utilizada não apenas para um bem próprio, pessoal, egoísta, mas deve visar também o bem do outro.
todos os dons que possuímos, sendo criados por Deus e ao nosso dispor, devem favorecer para que possamos criar amizades, relações nutritivas, relações fortes de ajuda mútua. E não apenas para que alguns possam desfrutar de verdade com o suor do seu rosto, mas não é apenas com o suor do rosto, porque quem está num ar-condicionado não está realmente suando tanto quanto o operário que está lá na base de todo o trabalho industrial. Todos trabalhamos e existe diferença, e existe essas diferenças sobretudo marcadas com o salário, mas não é porque tendo ganhado, podendo ganhar mais, por todo o esforço e trabalho que tive, que não vou deixar de olhar aquele que, com o trabalho que teve também, o trabalho que faz, ganha menos. E assim, quem ganha mais pode sempre ajudar quem ganha menos. É bem verdade que, sobretudo, a primeira leitura nos faz pensar o que realmente é necessário para a minha vida, o que é necessário para a minha realização como pessoa e, sobretudo, como filho e filha de Deus. É impossível, como homem e uma mulher de fé, não pensar no meu próximo, porque enquanto houver injustiça na terra, alguém que sofre, jamais poderei ser, se sou um homem de fé, plenamente feliz. Aqui o conceito da solidariedade exige a caridade, esse esforço para cuidar, para servir o outro, como Jesus veio para nos servir. Isso, sobretudo, para homens e mulheres de fé, mas pode alcançar todas as pessoas, este grande propósito, chamado amor. Na parábola, portanto, nós encontramos Jesus nos dando um grande ensinamento que culmina com esta afirmação: não podeis servir a dois senhores. Ou servirá, ou odiará a um e amará a outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. E só há aqui dois senhores a escolher: Deus e o dinheiro. O Senhor, portanto, nos convida a olharmos tudo o que nós temos e, como o Senhor mesmo vai dizer, que devemos ser fiéis no uso do dinheiro injusto, no uso dos bens que possuímos, para poder não apenas nos agraciarmos com ele, mas, sobretudo, nos alegrar agraciando o próximo, que, enfim, num determinado momento, tudo isto terminará e tudo voltará àquele que sempre é, a Deus. E como teremos utilizado esses bens, esses dons, todo este trabalho, como nós ouvimos na parábola, quando aquele administrador que vai ser despedido porque não é um bom administrador, ele vai cedendo e pedindo para que aqueles devedores possam escrever uma quantia menor, ele está dando do seu salário, porque era assim que ele recebia, dando o que é seu para abrir a relações, abrir ajudando o outro a abrir a possibilidade de manter, portanto, um vínculo, uma relação positiva. Não podemos, então, fazer assim com o dinheiro que recebemos, com os dons que possuímos, mas, na verdade, considerando que são de Deus, vieram de Deus, estamos administrando, afinal de contas, eles ficarão e nós passaremos. Portanto, aqui existe essa grande ênfase no amor, nas relações. Não é possível chegarmos a esta condição se não formos homens de oração. E, sobretudo, aqui a segunda leitura nos colocada em Timóteo, no capítulo 2, São Paulo, se dirigindo, então, na sua carta, vai falar que os homens devem fazer preces e orações, súplicas e ações de graças por todos os homens, mas especialmente por aqueles que governam e ocupam altos cargos, porque eles têm as condições necessárias nas funções que exercem, nas habilidades que desenvolvem, de poder ajudar aqueles que estão numa outra condição, de serem governados ou que se submetem à função de altos cargos. Então, aqueles que estão mais acima devem necessariamente, como irmãos mais velhos, cuidar dos irmãos mais novos, daqueles que estão mais abaixo. Sobretudo em tempo de política, é isso que nós devemos ver. A pessoa se vale no cargo que ocupa para o seu próprio benefício, ignorando aquelas pessoas que sofrem, ou elas se valem daquilo que possuem em suas mãos para favorecer sobretudo os mais pobres, os necessitados. Queridos irmãos e irmãs, é assim que temos a certeza que todos nós,
devemos alcançar o conhecimento da verdade. E para sermos salvos é necessário compreender que há um só Deus e um só Senhor, um só mediador entre os homens e Deus. E este mediador, como diz São Paulo na carta a Timóteo, é Cristo Jesus. Portanto, não nos sintamos nem um pouco parecidos com Deus. Não nos coloquemos na terra como se fôssemos os maiores representantes de Deus, porque há um só entre nós todos e Deus, Jesus. E no lugar de Jesus, este lugar de Jesus não está em vista de ser ocupado por uma eleição, pertence somente a Ele. Portanto, que ninguém se faça a Deus, porque se fazendo Deus, ou segundo o primeiro auxiliar de Deus, confundindo-se com a divindade pelo uso do poder, pode esquecer o que é o mais importante. Para fazer uso do poder, é necessário antes ter o coração, segundo o coração de Deus. É preciso orar, e orar significa amar a Deus com todo o coração. E é assim, amando a Deus e orando, que podemos verdadeiramente ter as mãos santas erguidas, não mãos pecadoras e sujas pelo mau uso do dinheiro, do fruto do nosso trabalho, mas mãos santas, porque sabendo administrar, administramos mais do que dinheiro, mais do que bens, administramos vidas, favorecemos vidas, porque somos chamados sempre a viver o amor. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvai o Senhor, que eleva os pobres.